Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e uma grande possível disparada que a Petrobras pode ter. As ações da Petrobras podem subir mais de 500%, pessoal, com algo que pode fazer a empresa dobrar no longo prazo. O lucro da empresa pode crescer e ela vai pagar grandes dividendos. Então fiquem comigo até o final já para vocês saberem sobre esses segredos da empresa. Fora também que vamos falar sobre o Banco do Brasil, tá? Que seguiu subindo aí na cotação, tá se recuperando, voltando para essa região dos R$ 22 e vamos falar se ele ainda é uma grande oportunidade, a grande retomada nos lucros que pode acontecer e o BB pode surpreender vários investidores. E também vamos falar sobre o Banco Itaú, que vai reportar mais um lucro líquido bilionário e se ainda está barato e vale a pena comprar as ações, mesmo após essa grande alta que tem acontecido lá da região dos R$ 20 para essa faixa dos R$ 35, tá? Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com Petrobras, tá? Para mim, hoje, as ações estão extremamente descontadas. Claro, o preço do barril do petróleo ainda continua em queda e é como o principal termômetro aí para a Petrobras, porque com o barril em alta, ela lucra mais, ela sobe, e com o barril em queda, ela acaba aí lucrando menos, e as ações acabam caindo pela perspectiva negativa do mercado que tudo vai dar errado. Porém, entretanto, a empresa tem um custo de produção muito baixo, fazendo com que ela tenha uma grande margem para mais quedas no barril, fora que se o barril caísse a tal ponto de prejudicar e inviabilizar a produção global, o mercado jamais deixaria isso acontecer e elevaria os preços novamente. Então ela tem essa vantagem competitiva, esse fator de proteção, de trava, né, de prejuízo na Petrobras. Fora que a dívida líquida hoje segue muito controlada na empresa, um altíssimo nível de ROI, tem pago bons dividendos, então a perspectiva dela pagar bons dividendos para esse ano e para o próximo, de 10 a 12% ao ano. Fora que as ações estão baratas. Quando a gente pega aqui, ó, o preço justo do Benjamin Graham, aqui nas ações da Petrobras, mesmo pela ótica mais conservadora, a gente percebe que as ações valem no mínimo R$ 112, que dividido por este preço atual na faixa aqui de 30, temos um potencial de alta de 275%. Vocês devem estar pensando, tá bom, Pablo, onde você tirou esse número de 12? Tirei pelo EBITDA da apuração. Basta vocês pegarem o EBITDA da Petrobras e subtrair pela quantidade de ações. Então você calcula pelo EBITDA da apuração e não pelo LPA, porque o LPA acaba sofrendo muitas alterações por conta de questões fiscais, tá? Então fiquem espertos com isso, principalmente com petrolíferas, que tem um nível de endividamento um pouco maior. Você tem que olhar para o EBITDA, que já, né, tem ali o resultado operacional intacto aqui da Petrobras. E o grande fator aqui, né, de crescimento na Petro que eu continuo acreditando é a margem equatorial, que pode destravar um valor bem expressivo para a empresa, tanto de valorização nas ações e também, né, de bons pagamentos de proventos que podem acontecer, tanto para quem está mirando para valorização e também bons dividendos da Petrobras. E hoje o retorno embutido no preço da ação poderia ser muito interessante, tá? Se ela crescer a uma taxa de 9% ao ano na perpetuidade e pagar um dividendo médio na faixa de 12%, ela poderia ter um retorno embutido no preço da ação total de 21% ao ano. Fora que a gente nem está contando com uma reprecificação por parte do mercado, que poderia trazer uma valorização bem expressiva. Não é à toa que Petrobras se destoou, tá, das outras petrolíferas, deu aí 1.100% nos últimos 10 anos, mesmo com risco estatal, que deu uma rentabilidade muito acima da média para o investidor, tá? Agora falando aqui um pouco de Banco do Brasil, pessoal, o Banco do Brasil voltou a subir na bolsa, tá? Perceba que ele tinha ali uma queda, principalmente por conta daquela questão do correio, né? Os correios, em geral, estão sofrendo com uma dívida bem expressiva. E o que acontece é que começou a surgir especulações de que o Banco do Brasil teria que tirar parte dos seus lucros para ajudar os Correios por conta dos prejuízos bilionários. Portanto, pessoal, o mercado acabou interpretando isso como ruim e acabou derrubando as ações do banco. Essa região de R$ 20, para mim,
foi uma clássica oportunidade. Eu fiz compras, né? Claro que não. Mas eu sempre fico de olho no Banco do Brasil, tá? Porque eu posso retomar a comprar a qualquer momento, né? Mesmo nesse preço após essa alta que tem acontecido, eu ainda enxergo que os papéis estão descontados, porque hoje a gente ainda negocia um PVP de 0,69 e a média do Banco do Brasil é ser negociada um PVP de uma vez valor patrimonial. Somente para que ele volte para suas médias históricas, as ações precisariam se valorizar aproximadamente 44,92%. E na carteira do canal, pelo menos eu garanti o Banco do Brasil a um bom preço, tá? Você nunca vai acertar o fundo de qualquer ação, então desencana disso. Mas eu paguei R$ 24,47 pelas ações. Hoje o banco com valor patrimonial na faixa de R$ 30,54, nós temos aqui um PVP de 0,80, o que ainda é barato para o Banco do Brasil, tá? E o mais interessante é que pegando o PVP, o VPA de longo prazo do banco é maior, pode ficar na faixa de R$ 33,00, que hoje, né, eu pagando R$ 24,47, dividido aqui, ó, por aproximadamente 33, eu paguei um PVP de 0,74. Não paguei barato, tá? Claro, não paguei com extremo desconto, mas eu paguei barato, tá bom, pessoal? A gente nunca vai acertar o fundo do poço, tá? Esse é o mais importante. Mesma coisa quem comprou a 21 e viu as ações desabarem lá para os 18. Então, pessoal, não fiquem tentando acertar fundo. O que importa é você pagar barato. É isso que interessa, tá? E hoje, pelos múltiplos do Graham, o Banco do Brasil também tá uma pechincha, mesmo com resultado fraco, né? Por conta da alta inadimplência devido ao agronegócio brasileiro, o Banco do Brasil deve ser o banco com pior resultado neste trimestre, tá? Enquanto o Bradesco, o Itaú e o Santander devem reportar crescimento, o lucro Santander já reportou resultado, teve ali um lucro em linha esperado pelo mercado, o Bradesco cresceu o lucro e o Itaú vai reportar agora dia 4 de novembro, tá? E, consequentemente, o resultado deve vir bem acima das médias. Mas aí é que tá a questão, né? Porque o Banco do Brasil pode ter um lucro baixo? Pode, mas a gente tem que mirar na recuperação do banco. Então, para você que está comprando hoje nesse patamar de preço, você não está esperando grandes dividendos. Você vai aceitar um dividendo razoável no curto prazo, na faixa de 5 a 6%, mas você está comprando mirando essa recuperação do banco, tá? Do lucro, porque esse lucro não vai ficar amassado para sempre. O Banco do Brasil já teve várias e várias vezes que ficou com lucro ruim e ele sempre voltou, tá? E pense bem, sempre teve uma recuperação rápida, ó. Quando ele teve queda aqui, no ano seguinte ele já recuperou boa parte do seu lucro, 2015 também, tá? 2016, no ano seguinte ele voltou com 20% a mais. Então, supondo aqui, ó, que o lucro esse ano será de 21 bilhões, tá? Se ele recuperar por ano seguinte 20%, ele pode lucrar ali uns 25 a 26 bilhões, já teria uma recuperação, voltando ali para um patamar de ROI na faixa, né, de mais ou menos 14%, já voltando a um crescimento de ROI mais sustentável, tá? Então perceba que o Banco do Brasil está nessa mira de recuperação se ele conseguir normalizar a inadimplência no agro. E a própria gestão do Banco do Brasil já vê uma recuperação no lucro para o quarto trimestre de 2025, principalmente por conta da MP, tá? Ali que o Banco do Brasil vai acabar implementando, a medida provisória 1314, que deve salvar o Banco do Brasil para o programa de renegociação de dívidas. Detalhe que o Banco do Brasil já tem apertado o cinto, tá? Com o produtor rural. E fala que se o produtor rural entrar com recuperação judicial e não pagar, né, o empréstimo que ele pega ali no banco, o banco não vai dar mais empréstimo, vai acabar até fazendo ali, né, consequentemente uma penhora de bens. Então, assim, o banco está enrijecendo, tá, a cobrança pela parte de crédito dos agricultores, pessoal. Então, o Banco do Brasil está vendo que a inadimplência está aumentando e está tomando ali providências para enxugar o mais rápido possível. E essa MP tende a aliviar o Banco do Brasil, tá, já para o quarto trimestre, porque ela começou a ser implementada agora em outubro. Então, a gente já vai ver ali um efeito a partir de fevereiro de 2026. Aí o banco pode retomar um patamar de rentabilidade interessante. Para esse mês aqui, pode acontecer o seguinte, tá? Lucro no primeiro tri, 7,4 bi, no próximo 3,8, que é o que ele reportou. Neste aqui ele pode lucrar 3,5, sendo pessimista, tá? Mas eu projeto 4 bilhões, pessoal. Por que eu projeto 4 bilhões? Porque vai entrar o resultado da BB Seguridade e das suas subsidiárias. Então, o banco pode sim lucrar 4 bilhões. E supondo uma recuperação para 6 bilhões no quarto tri, ele pode ter um guidance total de 21,2, o que encerraria em linha com o guidance projetado pelo próprio Banco do Brasil. Já para o ano seguinte, se o banco voltar a lucrar na faixa de 6 a 7 bi por trimestre, ele poderia ter um lucro total de 24 bi. Eu acredito que vai ter uma recuperação para a faixa dos 6 bilhões e depois o banco vai voltar a lucrar 7,4 a 7,5 bi por trimestre, que daria um ROI por trimestral aproximado de 15%, tá? O que já ficaria ali mais em linha com a rentabilidade média do Banco do Brasil.
e 7,5 bi por trimestre no próximo ano já proporcionaram um lucro de 30 bilhões, tá? Então, o banco pode sim se recuperar, eu acredito muito nisso, tá? Mas vamos ver uma recuperação um pouquinho lenta, tá? Mas mesmo assim, o banco já voltando para 6, 7 bilhões já seria bom, o que já propiciaria para o Banco do Brasil no próximo ano, tá? Voltar com um payout um pouco superior, de 35%, e quem sabe ele volta a pagar ali um dividendo relativo a esse valor de mercado agora atual de 7,2% a 8% ao ano, até porque a própria gestão do Banco do Brasil disse que pretende deliberar dividendos extraordinários, caso a recuperação seja bem sucedida antes do previsto, tá? Então, não necessariamente o Banco do Brasil vai pagar 7% no ano que vem, ele pode pagar 10%, porém, com provento extraordinário incluso, a mesma prática que o Itaú tem feito aí para os acionistas, tá? Então, continuo firme com o Banco do Brasil, é a maior posição da carteira do canal, tenho 48% e acredito sim na recuperação do banco. Não fiz nenhuma compra ainda porque eu acabei comprando muito Itaú e outras ações da minha carteira, BB Seguridade. Mas o Banco do Brasil nesse patamar de preço de 21 a 22 reais, eu acho sim uma bela oportunidade, tanto para quem está olhando para valorização e também para bons pagamentos de proventos. E detalhe, pessoal, que o Banco do Brasil ele é cíclico, né? Esse caráter mais cíclico do banco permite você comprar ele barato, porque quando a gente tem uma alta da inadimplência, o PL sobe artificialmente, trazendo um fundo de ciclo, e você pode comprar o Banco do Brasil largado pelo mercado, virando o patinho feio quando ninguém quer comprar. E quando a recuperação acontece, porque pessoal, isso já aconteceu lá em 2020 e 2015, o Banco do Brasil já foi detonado pelo mercado. E quando o banco deu a reviravolta, quando todos menos esperam, aí ele volta a ser aquele dia do mercado. E é ruim de comprar, né? Porque aí o PVP fica mais esticado, fica mais próximo das suas médias. Mas quando o PVP está depreciado é quando ronda incertezas no banco. E são nesses momentos que você aproveita para adquirir mais ações do Banco do Brasil a um preço médio, a um preço baixo aqui para o longo prazo. Colocando, né, preço justo do Graham no Banco do Brasil, mesmo no pior cenário, tá? Reparem bem isso aqui, nem tô considerando uma recuperação do resultado do Banco do Brasil para o próximo ano, eu tô sendo pessimista. Se eu tiver aqui, ó, 30,54 de VPA, que esse VPA tende a aumentar, temos ali R$45 de preço justo, que dividido pelo preço atual na faixa de R$22, temos um potencial de alta de 106% na cotação, denotando que pelo múltiplo do Graham ele também está muito barato. E olhando pelo próprio PEG Ratio do Peter Lynch, né, se o banco crescer a uma taxa de 10,5 e temos um PL ali projetivo de 5 vezes, né, para este ano, a gente tem para o próximo ano também, temos aqui 5 dividido pela faixa de 10,5, um PEG Ratio de metade. Então o Peter Lynch também, pela fórmula dele, o Banco do Brasil estaria absurdamente descontado. E desde o plano real, o Banco do Brasil deu mais de 23% ao ano de retorno, superando até mesmo o Banco Itaú. Por isso que eu prefiro manter ele aqui na carteira, olhando para médio e longo prazo. E por fim, pessoal, vamos aqui para o Banco Itaú, que detalhe que eu fiz um grande aporte, tá, nas ações do Banco Itaú. Eu acho que, mesmo aí, né, após a alta recente na cotação, o Itaú ainda continua barato, tá? Por incrível que pareça. Pessoal, ele não está caro. Eu vejo muita gente falando assim, ah, o Itaú tá caro, subiu 40%, subiu 50%. Mas, pessoal, lembre-se que o Itaú, ele não é o Banco do Brasil, tá? Ele não é uma empresa que você precisa de timing para comprar. Ele tem ali demandas inelásticas. No caso, o crédito dele não é agrícola, é um crédito corporativo. Então, ele acaba sendo mais linear, entende? Você pode se permitir pagar mais caro, fora que ele é uma empresa de altíssima qualidade. Perceba que mesmo hoje com PL de 8, a média do Itaú é ser negociada a um PL de 12 até 15 vezes. Então perceba que incrivelmente o Itaú ainda estaria barato. E dentre todos os seus incumbentes, tá? Ele seria o banco com maior lucro para este trimestre. O mercado prevê ali 11,7 a 11,8 bi de lucro para, né, consequentemente este tri. E pense para o seguinte aqui comigo, se o Itaú apenas crescer em linha com a inflação, nem tô sendo muito otimista aqui, ó, para o próximo ano, se o banco ele tiver 11,7 bi de lucro, né, por trimestre, isso nos dá 47 bi de lucro. Então, se ele crescer ali bem razoável para o próximo ano, 5%, ele poderia estar lucrando 49 bi para o próximo ano. O que hoje o banco cotado por um valor de mercado, tá, prestem bem atenção, por um valor de mercado de 400 bilhões, dividido por 49 bi de lucro, temos um PL de 8 vezes, denotando que o Itaú ainda está barato, já que a média dele é negociar em 12 a 15. Então a gente tem um alto desconto. Somente para o Itaú voltar em suas médias históricas, pessoal, as ações precisariam se valorizar pelo menos ali uns 50%, tá? E no mercado de alto, o Itaú poderia se valorizar muito mais, já que pela própria fórmula do Warren Buffett de valor intrínseco, a gente vê que o Itaú está muito barato.
Pegando aqui, ó, 12% que o Buffett exige. O banco cresceu uma taxa média de 9 a 8% ao ano, tá? Ele cresceu 9, então temos aqui 3. Se eu pegar, né, um LPA projetivo no próximo ano, se ele lucrar 49 bi, a gente divide pela quantidade de ações, temos um LPA de 4,54. 4,54 dividido por 3, pela fórmula aqui do Buffett, né? Nós temos uma precificação justa nas ações do Itaú de R$ 151, que dividido pelo preço atual aproximado de 35, temos um potencial de alta de mais ou menos ali 332%. O Banco do Brasil pode subir mais? É claro que ele pode. Se a gente tiver uma alta de 300% no Itaú, a bolsa já subiu muito, tá? E o Banco do Brasil pode subir o dobro, até mesmo o triplo disso. Isso aconteceu lá em 2008, tá? Quando o Itaú subiu 400%, o Banco do Brasil subiu mais de 1.500%, pegando no último ciclo de alta da bolsa de 2004 para 2007/2008. Por isso que, qual que é a vantagem do Itaú? Ele é mais previsível, ele vai te trazer um retorno levemente menor? Vai te trazer do que o Banco do Brasil, mas você vai ter menos volatilidade, não vai ter tanta dor de cabeça. Você vai ter mais previsibilidade na sua carteira, tá? E o provento fica na média de 7 a 8% ao ano, trazendo também um bom potencial de retorno. Se eu pegar aqui, ó, 8% de yield somado a uma taxa de crescimento média de 9%, temos um retorno embutido no preço da ação de 17% ao ano. Somado a um revestimento de provento, ele poderia gerar 20% ao ano. Enquanto o Banco do Brasil, se eu pegar aqui, ó, dividendo médio na faixa de 8,5% a 9% ao ano, na perpetuidade, se eu somar com um crescimento de 10,5% e mais o revestimento de provento, poderia me gerar 22,5% ao ano. Perceba que o retorno do Itaú também é bom. Ele tá abaixo do Banco do Brasil? Tá. Mas aí, pessoal, você paga pela qualidade, né? Você aceita ter um retorno um pouquinho menor, que é bom pro Itaú, mas sem dor de cabeça nenhuma, porque o Banco do Brasil tem muito mais volatilidade. Por isso que na carteira eu decidi colocar os dois. Claro que com uma exposição maior no Banco do Brasil, mas eu também não descartei o Itaú e sigo comprando, tá? E pretendo atingir aí mais de 1.000 ações do Banco Itaú e pretendo fazer com que o Itaú se torne a segunda ação com maior peso aqui na carteira. O BB pode ficar aqui em 38% a 40% e o Itaú pode ficar representando de 27% a 28% da carteira total. E aí sim eu posso aqui ter outras ações, como BR Parts, BB Seguridade, Petrobras, né? Mas perceba que o Itaú, qual que é o propósito dele aqui na carteira? Retorno, ganhar dinheiro, mas com uma previsibilidade um pouco maior. Quando o Banco do Brasil estiver passando por uma dificuldade elevada, eu posso muito bem pegar os dividendos do Itaú e comprar mais ações do Banco do Brasil. E vice-versa, se no momento o Itaú estiver passando por uma queda, o Banco do Brasil me proporcionar um provento, eu posso pegar e retroalimentar o Itaú aqui na carteira. E ambos poderiam me gerar um bom retorno olhando para longo prazo. Então, tanto para você que tem Itaú, Banco do Brasil e Petrobras, está fazendo bons negócios. Claro que nada é recomendação de compra ou de venda. Fora que hoje o Itaú, ele vale no mínimo, tá? 500 bi na bolsa. No mínimo, pessoal, para justificar esse lucro. Porque hoje ele é 500 bi por um lucro, né? De 47, ele deveria estar em 10 vezes. Não está muito longe. Então, perceba que hoje ele custar 500 bi na bolsa, ele deveria valer a cotação nominal pelo menos ali R$46. Quando que o Itaú deixa de ser atrativo para mim? Acima dos R$40. Acima desse preço eu já prefiro não comprar, a não ser que justifique. Se o lucro continuar crescendo a uma taxa muito alta, mesmo a R$40 ele está barato. Agora, se o lucro ficar estagnado nessa faixa como está agora, não crescer mais tanto e a cotação subir muito, aí eu prefiro não comprar e esperar o mercado bater na cotação para eu pedir um preço mais baixo. Mas nesse preço de 35, 36 até R$37 faz bastante sentido, tá? Acima disso aí eu já prefiro não comprar, mas se ele se manter nesse patamar de preço, eu vou seguir comprando com bastante força. E aí o Banco do Brasil vai voltar para minha mira. Também pretendo aumentar a posição, porque vejo um potencial de valorização bastante expressivo nas ações do banco, tá? Bom, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu também estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você tem ali mais de 100 ações para analisar em tempo real. Segundo fator, falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Grapp, Peter Lynch. Você tem aqui, né,
o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta besura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado e também na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí, tá? Se vocês têm Petrobras, Banco do Brasil e Itaú, em particular, possuo os 3 na carteira e acredito sim numa lupa de médio e longo prazo essas empresas, com potencial de rentabilidade bem acima da média. E conforme o capital for engordando, eu posso ter mais luxo de ir comprando outras e outras ações e aumentando a minha participação em empresas aí extremamente lucrativas a um preço descontado. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!